Glória a Deus. Gostaria de estar meditando com os irmãos numa breve palavra introdutória. Nós temos um texto de Jeremias, capítulo número 26. Jeremias, capítulo 26. Jeremias está profetizando no reino do sul, reino de Judá. E aqui Deus tem uma determinação com relação a Jeremias. Gostaria de estar lendo esse texto e fazendo um embasamento nessa palavra introdutória. Gostaria de ler apenas os 11 primeiros versículos, embora o capítulo todo ele tenha a ver com o que nós vamos falar, mas esses 11 primeiros versículos já darão um entendimento. Diz assim, Jeremias, capítulo 26, a partir do versículo 1. Do princípio do reinado de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, veio esta palavra do Senhor dizendo: assim diz o Senhor, põe-te no átrio da casa do Senhor e dize a todas as cidades de Judá que vêm adorar a casa do Senhor todas as palavras que te mandei que lhes dissesse. Não esqueças nenhuma palavra. Bem pode ser que ouçam e se convertam cada um do seu mau caminho, e eu me arrependa do mal que me intento fazer-lhes, por causa das maldades das suas ações. Dizendo-lhe, pois, assim diz o Senhor, se não me derdes ouvidos para andares na minha lei, que pus diante de vós, para que ouvisseis as palavras dos meus servos, os profetas que eu vos envio, madrugando e enviando, mas não ouvistes, então farei que esta casa seja como Siló, e farei desta cidade uma maldição para todas as nações da terra. E ouviram os sacerdotes, os profetas e todo o povo, a Jeremias, anunciando essas palavras na casa do Senhor. E sucedeu que, acabando Jeremias de dizer tudo quanto o Senhor lhe havia ordenado que dissesse, todo o povo pegaram nele os sacerdotes e os profetas, e todo o povo dizendo: certamente morrerás, porque profetizaste no nome do Senhor, dizendo: será como Siló esta casa, e essa cidade será assolada de sorte que fique sem moradores. E ajuntou-se todo o povo contra Jeremias na casa do Senhor. Versículo 10. E ouvindo os príncipes de Judá essas palavras, subiram na casa do rei, na casa do Senhor, e se assentaram à entrada da porta nova na casa do Senhor. Então falavam os sacerdotes e os profetas aos príncipes e a todo o povo, dizendo: este homem é réu de morte, porque profetizou contra essa cidade, como ouviste com os vossos ouvidos. Amém. Glorificado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, esta palavra que nós acabamos de ler, nós estamos falando de um tempo, ainda que o reino de Judá ainda não havia sido tomado. O reino do norte já havia sido tomado, mas o reino do sul ainda subsistia, embora com muita dificuldade. Já havia algumas áreas que já predominavam cativeiro, mas neste momento aqui Deus manda que o profeta vá ali e ali pregue a questão do arrependimento, a questão da validação da sua palavra, e ele não é bem recebido. Então esses profetas que nós vemos na Bíblia, eles sempre tiveram essa tarefa desafiadora, compartilhar às pessoas as mensagens que Deus lhe dera. E muitas vezes essas mensagens não eram muito agradáveis, como é o que nós vemos aqui. Essa mensagem provavelmente não foi agradável àquele povo. Então, imagine também o que é ser um profeta hoje, ou o que seria ser um profeta hoje nesse sentido. Muitas pessoas se sentem perturbadas com a palavra de Deus. A palavra de Deus às vezes perturba, porque contraria os sentimentos, contraria as atitudes, contraria aquilo que as pessoas a quem querem seguir. Então, não é diferente também nos dias de hoje. Então, Jeremias recebe essa tarefa difícil de chamar o povo de Judá ao arrependimento. Nós sabemos que provavelmente no ano 4 do rei Jeoaquim, começa a primeira investida. Ela vai ter o complemento, a tomada do cativeiro babilônico, mais à frente um pouco, já seria no outro rei. Nós vamos ter o Jeoaquim, depois tem o rei Joaquim, e depois o rei Zedequias. Vai ser no reinado de Zedequias que a nação de Israel, de Judá, melhor dizendo, ela acaba sendo tomada. Mas aqui Deus oferece ali uma oportunidade àquele povo não entende dessa maneira. Então ele recebe essa tarefa difícil de chamar, ajudar ao arrependimento, e ele entrega ali aquela palavra de julgamento divino ao povo, e o resultado foi que ele foi condenado à morte ali pelos sacerdotes. Então diz aqui a palavra: você certamente morrerá. Então isso aconteceu na casa do Senhor. Os líderes estavam pregando uma paz,
Os profetas daquela região pregavam uma paz, mas uma paz totalmente fora do padrão da palavra do Senhor, uma paz falsa, longe da palavra. E aqui Jeremias vem pregando a verdade, que para ele se tornava numa desgraça, porque ele fala, olha, vai acontecer o que aconteceu com Siló. Essa cidade, ela vai ficar deserta, ela vai ficar tomada, e isso realmente aconteceu. Tempos depois, nós vamos ver Neemias e Esdras restabelecendo ali Jerusalém, mas vão ficar 70 anos cativos, perdendo até a sua identidade no seu linguajar, até isso foi mudado, e tudo isso já estava predito, mas Deus, antes de permitir que isso aconteça, ainda tenta. Deus fala aqui a questão de se arrepender daquilo que estava proposto a fazer. Então isso também, às vezes as pessoas perguntam, mas Deus, a palavra não fala que Deus não é homem para se arrepender? Então sempre nós devemos entender o seguinte, Deus não é homem para se arrepender dos propósitos que Ele tem na nossa vida, o teu propósito da salvação, mas muitas vezes os propósitos de Deus, a Bíblia nos fala que foram mudados de acordo com o arrependimento do povo. Então sempre quando é o nosso benefício, Deus às vezes muda as suas atitudes iniciais em provento do povo. Se nós lembrarmos de Jonas foi pegar em Nínive, uma cidade totalmente assolada pelo pecado, e através do arrependimento ele poupou aquela cidade. Então nós temos esse entendimento. Então quando Jeremias está ali pregando, o que ele pregava? Pregava arrependimento. Quando nós apresentamos o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, o que nós apresentamos? Nós apresentamos o pecado e a necessidade do arrependimento para a salvação através de nosso Senhor Jesus Cristo. Então as palavras de Jeremias aqui foram como ele tinha sido instruído por Deus. Deus fala para ele, olha, você não omita uma só palavra, você fale tudo, não omita nada. Então nós vivemos hoje, infelizmente, alguns que gostam de pregar uma mensagem de alívio, não no sentido espiritual, mas no sentido material, ou seja, deturpam a palavra e pregam um falso evangelho, em prol, às vezes, da satisfação do ego das pessoas, e nós não estamos, a Bíblia não nos fala que nós devemos satisfazer o ego ou a vontade das pessoas, mas que nós devemos ser obedientes ao Senhor, pregando a sua palavra e a palavra da verdade. Então Jeremias aqui fez exatamente isso, e a reação que houve com aquele povo não é muito diferente da reação de hoje. As pessoas, quando ouvem a palavra verdadeira do Senhor, muitas delas se incomodam, muitas delas passam a fazer perseguições. O que aconteceu aqui com relação a Jeremias? O povo de Judá, ele queria Jeremias morto, porque ele havia profetizado a desgraça para aquela cidade. Nós vemos aqui no versículo 11, eles se sentiram extremamente perturbados, extremamente desatendidos, e a defesa de Jeremias foi no versículo 12, o Senhor enviou-me para profetizar contra esse templo e contra essa cidade, tudo que vocês ouviram. Jeremias está falando, não são palavras minhas, eu não gostaria que isso acontecesse, mas vai acontecer pelo propósito que vocês têm nos vossos corações. Então nós temos que muitas vezes, ou todas as vezes, examinar os propósitos que nós temos nos nossos corações. Às vezes nós reclamamos das coisas que acontecem na nossa vida, e nós não reparamos no propósito que nós tínhamos no nosso coração, que levou a que isso acontecesse. Geralmente, meus irmãos, quando nós examinamos a situação minuciosamente, é que nós, quando as coisas acontecem, nós queremos uma solução de imediato, não interessa o que aconteceu. O interessante é que nós queremos essa solução, mas nós não examinamos o que deu causa àquilo, o motivo que deu causa àquilo, e a maioria das vezes o motivo fomos nós que demos, através do afastamento da palavra, através do afastamento da oração, através do afastamento do jejum, através de uma comunhão de alegria, através da busca incessante do Espírito Santo. Nós falamos da questão da fé. Eu cito sempre aos irmãos que o Evangelho de João é o único evangelho que você não encontra ali a palavra fé, mas você encontra por 98 vezes a palavra crer. Então às vezes as pessoas me perguntam, por que o Evangelho de João não tem a palavra fé, os demais têm? Por que tem crer? Apenas crer, o verbo crer. É que João, ele deixa bem claro, que a fé, ela não pode ser uma atitude passiva, ela tem que ser uma atitude ativa, crer, crer, crer. Cada vez mais nós devemos acreditar, cada vez mais nós devemos crer, através do quê? Através da palavra do Senhor. Então a nossa fé é exatamente isso. E a mensagem de Jeremias aqui de julgamento, ela é muito importante, porque essa questão da mensagem de julgamento, ela às vezes não faz parte das mensagens preferidas
do público cristão. As pessoas querem ouvir as palavras amáveis, palavras afáveis, palavras que massageiam o nosso ego no sentido da salvação. Olha, você é filho de Deus, você é abençoado, você tem uma promessa de salvação na sua vida, amém. Mas nós sabemos que Deus nos deu Jesus Cristo, que para que pela graça e pela misericórdia nós sejamos salvos, mas há a justiça de Deus também. Então a justiça de Deus, ela é aplicada da seguinte forma: Jesus, ele deixou uma determinação para cada um de nós, que nós fôssemos, ensinássemos, pregássemos tudo o que ele havia nos ensinado. Para que nós ensinamos então? Para que seja aplicado na nossa vida. Então Jesus nos ensinou qual a maneira que nós devemos viver. Então dentro dessa maneira que Jesus deixou para que nós vivêssemos, aí sim nós somos agraciados pela sua graça e misericórdia. Então não é diferente o povo antigo do povo recente. Esse povo, ele também era abençoado pelo Senhor. Essa geração, essa nação de Israel, tanto o reino do norte, o reino do sul, que foi separado depois do terceiro rei, depois de Salomão, eles eram um povo escolhido de Deus, mas eles precisavam viver a plenitude da palavra de Deus. Então nesse momento eles não estavam vivendo, então eles são exortados nesse sentido, no arrependimento. Então nós também, nós temos que ser exortados ao arrependimento diariamente. Então nós temos que ter essa visão introspectiva: o que nós estamos fazendo, quais os propósitos que nós temos na nossa vida, com que propósito nós vimos a igreja. Por que nós somos seres racionais? Alguém já parou para perguntar por que nós temos raciocínio? Porque nós precisamos pensar, porque nós precisamos agir e porque nós precisamos adorar ao Senhor. As pessoas acham que o raciocínio é para que eu tenha um bom emprego, eu tenha um bom grau de cultura, que eu atinja um ápice aí na área da educação secular, amém. Mas esquecem que tudo isso foi dado por Deus para cada um de nós. Esse raciocínio, essa mente que nós temos, a mente do homem é brilhante no sentido quando bem utilizada, mas também ela pode ser utilizada para o mal. Então o próprio Satanás, ele tem esse interesse em deturpar a nossa mente. Então a nossa mente tem que estar voltada para Cristo, adorar ao Senhor. Então Jeremias aqui, de uma certa forma, está falando com relação a isso. Então nós lemos o Novo Testamento, nós passamos, às vezes, por leitura no Antigo Testamento, ignoramos o livro de Apocalipse, mas Apocalipse é bem claro, no capítulo 14, versículo 9 a 12, fala com relação a isso, que Jesus há de voltar. E como é que Jesus vai nos encontrar? Aí vem aquela parte, assim, na aplicação que nós podemos fazer. Qual seria a mensagem de julgamento de Deus para o nosso país hoje, ou para a nossa cidade, ou para nós mesmos? Qual seria a mensagem de julgamento de Deus para nós? Será que Ele está satisfeito com nossas vidas? Será que Ele está satisfeito com aquilo que nós fazemos? Que mensagem Jesus teria para a nossa igreja hoje? Mensagem de julgamento. Será que nós seríamos reconhecidos como uma igreja verdadeira? Sim, porque nós pregamos a palavra, mas nós, como igreja do Senhor, nós somos uma totalidade, nós não somos apenas uma pessoa, somos uma unidade na essência através do Espírito Santo de Deus, mas somos uma totalidade de membros. A palavra não fala que Jesus é a videira e nós somos ramos, cada um de nós somos um desses ramos. Então nós devemos examinarmos a nós mesmos, que frutos nós estamos dando. Nós estamos dando os frutos de concórdia ou fruto de discórdia? Nós estamos dando frutos de amor ou de desamor? Nós estamos dando frutos que glorificam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, ou os frutos que nós estamos dando são frutos que venham a satisfazer o nosso ego? Então são coisas que nós temos que examinar. Isso não cabe ao pastor determinar, não cabe ao pastor apontar o dedo a quem quer que seja, mas cabe a cada um de nós, através do exame introspectivo do nosso coração, mas sempre buscando o Espírito Santo de Deus. Todos os nossos atos, meus irmãos, todos os nossos atos, por mais simples que sejam, eles têm que ser precedidos de oração, permanentes em oração e sucedidos de oração. É a única maneira de nós seguirmos o caminho correto do Senhor Jesus. É esse o sentido que nós temos. Quando nós precedemos as nossas ações através de oração, quando nós deixamos que o Espírito Santo nos conduza, aí sim, na permanência da palavra, na permanência dos atos, nós apresentamos aquilo que é agradável ao Senhor, agradável aos ouvidos do Senhor, agradável aos olhos do Senhor. Quando nós falamos de sacrifício vivo e agradável, no Antigo Testamento nos fala que as ofertas ao Senhor subiam em aroma
aroma agradável, a fumaça ali do local subia em aroma agradável. Hoje, quem sobe em aroma agradável somos nós, o sacrifício vivo. Por isso que o Paulo fala que vos apresentei em sacrifício vivo e agradável ao Senhor. Então nós estamos aqui nesta noite para quem? Para agradar o pastor com uma permanência boa na igreja, com um grande número de irmãos? Não, nós estamos aqui para agradar ao Senhor. O pastor prega a palavra hoje aqui para quê? Para agradar ao Senhor, não é para agradar a você, no seu coração, no seu íntimo, apenas fazer com que o seu ego seja massageado. Não, ele aqui vai palavras exortativas, palavras consolativas, palavras de salvação e também palavras de justiça, na intenção do quê? De nós reconhecermos a nossa pequenez e a nossa dependência da graça e da misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo. Os púlpitos hoje estão cheios de palavras agradáveis, palavras que soam como algo agradável aos nossos ouvidos, mas será que tudo que soa agradável aos nossos ouvidos é verdadeiro? Então a questão é essa. O que Jesus falou para nós? Examinai as Escrituras, porque elas de mim testificam. Então tudo, nós temos que ser que nem os crentes de Bereia. Paulo chega em Bereia, prega, os bereanos escutaram Paulo, para Paulo, deixa eu dar uma olhadinha aqui, ver se o que você está falando é verdade mesmo. Se tiver aqui é verdade, se não tiver, Paulo fala isso, se alguém vier com outro evangelho, que seja anátema. Então, meus irmãos, que nós tenhamos a convicção plena, que nós temos um caminho a seguir. Nós não podemos ter uma fé passiva, nós temos que ter uma fé ativa, e a fé ativa é crer. Você está aqui nesta noite porque você crê em nosso Senhor Jesus Cristo. Você crê que a salvação vem pelo Filho de Deus, que é o Jesus Cristo, que veio a esse mundo, morreu por mim, morreu por você, e falou que um dia voltar para nos buscar. Se vivos estivermos, em corpos glorificados seremos arrebatados. Se mortos estivermos, seremos ressuscitados, em corpos glorificados subiremos ao céu. Então essa promessa, meus irmãos, não é uma promessa transitória. As pessoas às vezes falam, não, isso é no tempo de X, no tempo de Y. Pode ser na Bíblia deles, eu não sei qual é a Bíblia que eles aplicam, mas essa palavra aqui, ela me diz que ela é eterna. Ela não fala que ela tem prazo de validade. Eu nunca vi uma Bíblia, se algum tiver, você pega um produto hoje, e você abre assim, aí você vê, data de fabricação, X de 1900 de X, data de validade, X de X, de 1900 e X, não, de 2000 e X. Eu nunca vi nenhuma Bíblia assim. Então, meus queridos, a Bíblia, ela é eterna, a palavra do Senhor é eterna, ela é imutável, ela é incontestável, ela é inquestionável e ela é indiscutível. Então não queira discutir a Bíblia, siga a palavra do Senhor. Jeremias aqui, ele fez exatamente aquilo que Deus mandou. Jeremias, vai lá e fala tudo isso, não omite nenhuma palavra. Então nós não estamos aqui para omitir palavra alguma, nós estamos aqui para falar para cada um dos irmãos que Deus amou o mundo de tal forma que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas temos para falar para você que a justiça de Deus também existe. Então, se apegue à palavra do Senhor, se apegue aos caminhos do Senhor, e todos nós temos um encontro marcado no céu, no dia que Jesus assim voltar. Posso ouvir um amém dessa igreja? Está todo mundo marcando esse encontro conosco? Então estamos com esse encontro marcado no céu, amém? Que Deus abençoe. Com muita alegria vamos oferecer louvores de adoração ao nosso Deus. Fazes cair as barreiras em mim, és fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim ao sentir o teu toque. Tua bondade libertas meu ser, no
te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és famoso. Eis-me aqui outra vez, diante de ti abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim ao sentir o teu toque. Com tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és famoso. A paz do Senhor, irmãos. Gostaria de ler o texto que está em Deuteronômio, capítulo 32, verso 31. A nossa rocha e a rocha deles. Deuteronômio, quinto livro da Bíblia, capítulo 32, verso 31, diz: pois a rocha deles não é como a nossa rocha, e os próprios inimigos o confirmam. Santo Espírito continua a nos ungir, a nos dar a plenitude na aplicação da Tua Palavra. Nós oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Esse texto, esse verso está inserido no Cântico de Moisés. Mas também não é somente no Cântico de Moisés, mas também no Cântico de Josué. Moisés estava para cumprir com a sua liderança. E agora estava prestes a adentrar a terra prometida, e Deus incumbe esses dois líderes de deixar esse cântico para que mais para frente eles pudessem se lembrar. E é interessante a tradição oral de Israel. Nessa situação eles não escreveram, mas isso ficou gravado nas mentes para que depois pudesse ser novamente lembrado em outras gerações. E aqui fala da despedida de Moisés. Moisés não entraria na terra prometida, e Deus faz com que ele pronuncie esse cântico. Um homem provado por Deus, um homem que passou por várias lutas, e aqui
ele inicia esse cântico falando do conhecimento de Deus. Na escola da vida, a maior preocupação que nós devemos ter é conhecer a Deus. Amém? Conhecer a Deus. O Senhor Jesus Cristo, na oração sacerdotal de João, capítulo 17, verso 3, ele diz: e a vida eterna é esta, que te conheçam a Deus Pai e ao Senhor Jesus Cristo, a quem tu enviaste. E Moisés foi um exímio aprendiz de conhecer o caráter de Deus, de conhecer os atributos de Deus. Um certo escritor, A.W. Tozer, ele disse assim: nenhuma religião jamais foi maior do que sua concepção de Deus. Aquilo que nós temos como concepção de Deus vai ser a nossa fé, vai ser a nossa crença. Se nós cremos num Deus minúsculo, nós vamos ter uma fé maiúscula. Mas se nós cremos num Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, essa crença cada vez mais vai brotar em nossos corações e nós vamos glorificar e exaltar o nome desse Deus. Era isso que Moisés estava mostrando aqui nesse cântico. Ele diz: inclinai os ouvidos, ó céus, e falarei, e a terra ouça as palavras da minha boca. Goteje a minha doutrina como a chuva, destile o meu dito como orvalho, como chuvisco sobre a erva, como gotas de água sobre a relva. Apregoai o nome do Senhor, engrandecei o nosso Deus. E aí ele vai dizer: ele é a rocha cuja obra é perfeita, e todos os seus caminhos são justiça. Deus é a verdade, e não há nele injustiça, ele é justo e reto. Podemos glorificar o nome do Senhor? Esse é o nosso Deus. Então, nesse cântico de Moisés, ele vai usar de figuras poéticas para expressar o seu relacionamento com Deus. E nós também precisamos dessas figuras, figuras que para nós são invisíveis, figuras que nós só podemos enxergar pelos olhos da fé. Aleluia! E essa figura é a rocha. É a rocha que ele vai mostrar. E é o que nós acabamos de ler. Essa expressão rocha, ela é repetida mais de 7 vezes. E existe a expressão rocha com letra maiúscula, falando de Deus, de um atributo de Deus, e existe a rocha com letra minúscula, falando de outras rochas que as pessoas têm como fundamento, como base nas suas vidas. Então, o livro de Deuteronômio, ele tem uma singeleza. Qual que é? Ele vai procura mostrar ao povo de Israel que Israel precisa de um amadurecimento. Israel adentraria agora a terra prometida. Existiria deuses estranhos, povos estranhos, outras nações, outro tipo de governo. Então Israel deveria agora adentrar a esta nação, mas Israel não poderia se comprometer com aqueles deuses dessas nações. Não poderia perder os seus valores. E este amadurecimento é o que trata o livro de Deuteronômio. Todos nós, para amadurecermos na vida cristã, na estatura de um varão perfeito, como diz o apóstolo Paulo, nós precisamos passar por provas. Nenhum guerreiro, ele pode ser chamado um guerreiro se ele não tiver guerra. Nenhum esportista pode bater um recorde se ele não fizer treino, se ele não competir, se ele não realmente tiver uma vida zelosa, uma vida que ele abra mão de muitas coisas para atingir aquele objetivo.
É isso que Moisés está falando aqui. E ele vai usar essas figuras poéticas, como por exemplo aqui no verso 11, ele diz: como a águia desperta a sua ninhada, adeja sobre os seus filhotes, e estendendo as suas asas, toma-os e os leva sobre as asas. O que a águia faz? A águia, quando vê que os seus filhotes já estão naquele momento de bater asas, ela joga-os do seu ninho. Para quê? Para forçá-los a bater asas. Então é uma prova que aqueles ninhos, que aqueles filhotes de águia vão ter. Se algum filhotinho tiver alguma dificuldade, ela vem por debaixo e segura aquele filhote, para que ele não caia. Assim também são as nossas experiências com Deus. Deus vai mostrando uma prova. E não queiramos ser espertos com Deus. Não, essa prova eu não quero. Eu quero aquela outra. Ser muito ligeiros nas nossas pretensões de carreira cristã. Deus é aquele que vai nos dando tudo no momento certo. Aleluia. Por isso espere no Senhor. Aleluia. Porque o Senhor, Ele tem um momento certo de agir. Parece que Deus me esqueceu, mas não. Deus tem os seus momentos certos de agir nas nossas vidas. E nós devemos ter a certeza do seguinte, 1 Coríntios capítulo 10, verso 13. E não sobreveio sobre vós tentação alguma humana, da qual vós não podeis suportar. Mas com a tentação, Deus também envia o escape. Aleluia. Então Deus muitas vezes nos força, nos coloca numa fornalha acesa, como aconteceu com aqueles 3 amigos de Daniel. Foram colocados lá na fornalha por Nabucodonosor. Mas Deus é aquele que está conosco, e Ele faz com que nós passemos por todas as provas. E é isso que Moisés estava dizendo. Moisés foi um homem que passou por muitas provas, especialmente quando foi líder do povo de Deus e os conduziu pelo deserto. E aqui, nesse versículo, Moisés utiliza a figura da rocha. A figura da rocha é aquilo que nos dá sustentabilidade, é aquilo que nos dá fortaleza, é aquilo que toca nos nossos corações como base, como firmeza. O salmista, no Salmo 40, ele dizia: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, e o que mais? E ouviu o meu clamor, tirou-me de um lamaçal, de um lodo, e me transportou, e colocou e firmou os meus pés sobre a rocha. Louvado seja o nome do Senhor. Então o Senhor é esse que nos dá essa segurança, que nos dá uma proteção, que sustenta, que nos dá o suprimento das nossas necessidades. O Senhor é aquele que entra no momento oportuno para satisfazer todas as circunstâncias da nossa vida. Ele manda a sua água para nós, como aconteceu ali quando Moisés estava no Monte Horebe, e o povo começou a murmurar contra Moisés: por que nos tiraste lá do Egito? Agora estamos passando fome, passando sede. E o Senhor disse, Êxodo capítulo 17, fere a rocha. E Moisés feriu a rocha, e saiu água da rocha. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor é aquele que disse para a mulher samaritana: quem beber desta água nunca mais terá sede, porque do seu interior correrão rios de água viva. Aleluia. E Ezequiel capítulo 47 diz que num dia, no milênio, o Senhor vai mostrar esse rio que brota do trono do Senhor,
E ali nós poderemos entrar apenas com os nossos pés, outros poderão entrar nos joelhos, outros nos lombos, mas existirão aqueles que vão se largar nesse rio e vão nadar, significando que vão, de uma certa forma, submergir, não vão ser vistos mais, porque estarão no rio da vida. Aleluia! Quando você solta os seus braços, as suas forças, e deixa o rio do Senhor Jesus lhe conduzir. É esse rio que nos dá essa sustentação, no momento de angústia, no momento de circunstâncias difíceis, no momento de dor, o Senhor é Ele que nos provém. E aqui nesse capítulo 32, o Moisés diz assim, no verso 13: Ele o fez cavalgar sobre as alturas da terra, e os alimentou com os produtos do campo. Ele o fez sugar mel da rocha, e azeite da dura pederneira, coalhada das vacas e leite de ovelhas, com a gordura dos cordeiros, dos carneiros que pastam em Baçã, e dos bodes, com o mais escolhido trigo. Bebeste o sangue das uvas, o vinho puro. Aleluia! Ele que sustenta a nossa vista. Ele que nos dá. Por quê? Porque Ele é a nossa rocha. Você está firmado nessa rocha? Nesse fundamento? A rocha, que significa pedra. A pedra que os edificadores rejeitaram, ela se tornou pedra de tropeço. Atos capítulo 4, verso 10 em diante. Os judeus não aceitaram essa pedra, mas todos aqueles que têm aceitado essa pedra, que é o Senhor Jesus Cristo, as suas vidas estão fundamentadas sobre esta rocha que é o Senhor Jesus Cristo. E os vossos pés não vão vacilar, porque você está sobre a rocha. O apóstolo Paulo diz em Efésios capítulo 2, verso 20: estais fundamentados na pedra angular principal de esquina. Qual que é? É o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo disse no Sermão do Monte que nós devemos edificar a nossa casa sobre a rocha, sobre fundamentos bíblicos, não sobre uma rocha qualquer, que significa areia, porque vão vir as tempestades. E é isso que o Moisés está falando. A rocha deles é de acordo com o que a pessoa confia. É o que a pessoa pensa nos dias de hoje sobre as coisas de Deus, as coisas do Senhor Jesus Cristo. A sua rocha é uma rocha de presunção. O apóstolo Paulo, ele fala isso em Filipenses capítulo 3, verso 4 e 6. Se alguém poderia confiar na carne, eu muito mais. A minha genealogia diz que eu sou da tribo de Benjamim. Segundo a lei, eu fui irrepreensível. Vivi como fariseu, cumpridor da lei, zeloso de perseguir os cristãos. Essa era a presunção do apóstolo Paulo, antes de conhecer a Cristo, chamado de Saulo. Mas um dia ele teve um encontro, aleluia, ali na estrada de Damasco. Irmãos, hoje os homens que manipulam as informações que estão nas rádios, nas televisões, o que eles pensam do Senhor Jesus Cristo? Eu estava ouvindo no sábado, ontem, programa da Bandeirantes, e falava de filosofia, logo no começo, umas 9 e pouco, depois que eu saí aqui fez o programa no rádio, e eles falavam de Aristóteles, Platão, essas figuras que marcaram opiniões, que ainda são referências, são paradigmas da cultura grega que influenciou tanto o mundo.
E aí, um filósofo lá, que eu também ouço de vez em quando ali na TV Cultura, eu gosto de ouvir aquele programa, um comentário, que fala do jornalismo, a partir de 9 horas da noite. Ele também se apresenta, e ele disse assim, a respeito do Senhor Jesus Cristo: o Senhor Jesus Cristo foi um grande filósofo. Ele não é Deus. Será que esse conceito, vai tirar alguma coisa do conceito que nós temos do Senhor Jesus Cristo? O que é o Senhor Jesus Cristo para você? É simplesmente um filósofo que veio trazer uma filosofia de vida, alguma coisa para nós pensarmos? Ou o Senhor Jesus Cristo é o Deus encarnado? Aleluia! É o autor e consumador da nossa fé. O que adianta uma opinião dessa? Uma opinião que influencia quantas pessoas? Uma rádio dessa que tem um alcance tremendo, e as pessoas ouvindo isso ficam com esses conceitos trazidos por essa mente que se diz um intelectual, e dessa maneira atinge aos seus cérebros, fazem pouco caso da figura do Senhor Jesus Cristo. Então, essa é a rocha dos presunçosos, uma rocha pequena, uma rocha que muitas das vezes está baseada nas suas economias, no seu materialismo, nas suas riquezas, e tudo isso pode ser destruído. Queria ler com os irmãos Tiago capítulo 5, verso 2 e 3, o que o apóstolo Tiago fala a respeito dessa presunção, que é tão comum nos dias de hoje, que diz assim, Tiago 5, 2 e 3, as vossas riquezas estão apodrecidas, e as vossas vestes estão comidas de traça, o vosso ouro e a vossa prata se enferrujaram, a sua ferrugem dará testemunho contra vós, e devorará a vossa carne como fogo. Entesourastes nos últimos dias. Então hoje é o grande objetivo das pessoas, mas essa é a rocha, é uma rocha que não dá sustentação, não dá firmeza na vida das pessoas. Quando essas pessoas passarem por momentos trágicos, o que vai adiantar essa rocha deles? Não vai adiantar nada. Por isso, Moisés diz assim, aqui voltando para o capítulo 32, verso 31, pois a rocha deles não é como a nossa rocha. Amém, irmãos? A rocha deles não é como a nossa rocha. A nossa rocha é o Senhor Jesus Cristo. Vamos repetir? A nossa rocha é o Senhor Jesus Cristo. A rocha deles são os conceitos deste mundo, são os valores deste mundo, são tudo que eles conseguir nas suas proezas, mas é uma rocha pequena. E aí Moisés vai dizer, e os próprios inimigos o confirmam. Então vai existir um momento que eles vão confessar que a nossa rocha, que você crê que é Jesus Cristo, ela é maior. Eles vão reconhecer isso. Olha, aquela pessoa que teve a sua vida com o Senhor Jesus Cristo, essa pessoa, ela está realmente com as promessas de Deus. Quando o povo de Israel teve uma batalha contra os filisteus, isso está em 1 Samuel capítulo 4, a primeira batalha Israel perdeu, e na segunda batalha, os filhos de Eli, Ofni e Finéias, levaram a arca do concerto para a frente de batalha. E o povo começou a jubilar. Diz o texto que a terra tremeu.
diante do louvor do povo de Israel. Sabe o que aconteceu com os filisteus? Eles ficaram apavorados. Por quê? Eles disseram assim: olha, os deuses que esse povo crê os livrou do Egito. E os deuses deles são poderosos. Os próprios inimigos reconheceram isso, de maneiras que, quando chegar a morte, seu temor da morte, eles estarão sem nenhum refúgio, não terão nada que possa lhe ajudar. Veja comigo o que diz em Lucas, capítulo 21, verso 26. Homens desmaiarão de terror, na expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os corpos celestes serão abalados. Meu irmão, eu acho que ontem você percebeu, mas aquela hora, umas 3 horas mais ou menos, que deu aquela chuva, misericórdia, começou a cair aqueles trovões, aqueles raios, e parece que caiu também essa noite. Misericórdia. Você fica pasmo diante desse fenômeno. E aqui diz que esses homens desmaiarão diante desses fenômenos celestiais. Vai ser coisa terrível. Não vão ter para onde se refugiar. Seu estado de desespero perante o juízo, porque a sua rocha, essa rochinha dele, os abandonou. E o que eles vão fazer? Eles vão fugir para as montanhas. E lá nas montanhas eles vão dizer: caia sobre nós os montes, cubra-nos, diante de tanto desespero. Em Apocalipse, capítulo 6, verso 16, o apóstolo João diz o seguinte a respeito deste acontecimento: e diziam aos montes e aos rochedos: cai sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Então essa é a situação de quem está confiando nessa rocha. Mas eu creio que todos os que estão aqui estão confiando na rocha que é o Senhor Jesus Cristo. Se tem alguém que ainda está confiando nessa rochinha pequena dos valores deste mundo, hoje dê um passo em direção à rocha principal que é o Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus, aqui para concluir, ela nos diz, voltando para Deuteronômio 32, no seu verso 44, diz assim: acompanhado de Josué, filho de Num, por isso que esse cântico foi junto com Josué, Moisés veio e proferiu todas as palavras deste cântico aos ouvidos do povo. Acabando Moisés de falar todas essas palavras a todo Israel, disse-lhes: aplicai o vosso coração a todas as palavras que hoje vos proclamo, e ensinai-as a vossos filhos, para que tenham cuidado de cumprir todas as palavras desta lei. Ela não é para vós uma palavra vã. Amém, irmãos? Ela não é para vós uma palavra vã. Você não veio para ouvir uma palavra vã. Antes é o quê? É a vossa vida. Irmãos, a vossa vida está na palavra. Cumprindo-a, o que vai acontecer? Prolongareis os dias da terra que, passando o Jordão, ides a possuir. A palavra de Deus é a vida
do povo de Deus. E a palavra nos transmite a verdade sobre Deus e as bênçãos da sua graça. Então, leia a palavra, medita na palavra, estude a palavra. Tudo está na palavra do Senhor, porque ela é vida. Então, receba a palavra e obedeça, é participar da vida de Deus. Quando nós cumprimos a palavra, nós estamos participando desta vida. Veja comigo, Deuteronômio capítulo 30, verso 20. Amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-te a Ele, pois Ele é a tua vida, e Ele te dará muitos anos na terra que jurou dar a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Então esse é o nosso Deus. E Hebreus capítulo 4, verso 12 diz o quê? Porque a palavra de Deus é viva, eficaz, mais penetrante como espada alguma, que pode ir para discernir as intenções do coração. Então é essa palavra que Deus quer colocar no seu coração. Se você ainda não tem essa palavra na sua vida, se você ainda não está firmado nessa palavra, que é rocha, é algo invisível, é algo que você não vê com os olhos físicos, mas você vê com os olhos espirituais. Nesta noite, o Senhor te convida, firme os teus pés sobre essa rocha, firme os seus fundamentos sobre essa rocha, firme as suas esperanças sobre essa rocha, que é Deus, que é o Senhor Jesus Cristo. Amém? Será que tem alguém que ainda está numa rocha pequena? E nessa noite quer mudar o curso da sua vida? Não, eu quero estar sobre a rocha que é Cristo. Você tem a oportunidade, dê um sinal com uma das suas mãos. Nós queremos orar pela sua vida, para que realmente essa perspectiva esteja. Graças a Deus, tem uma pessoa lá no fundo. Louvado seja o nome do Senhor. Aonde está a segunda pessoa que nesta noite quer colocar a sua vida sobre a rocha que é o Senhor Jesus Cristo? Chega de mundo, chega de conceito deste mundo, chega dos valores deste mundo. Eu quero, Senhor, entregar a minha vida ao Senhor. Eu quero ter esses valores, para que realmente essa segurança, essa firmeza, o Senhor dê para a minha vida, para que eu realmente possa andar com confiança e saber que tudo está na mão do Senhor. Vamos orar por essa vida? Vamos ficar de pé. Você que levantou a mão, quer vir aqui na frente? Vem aqui, nós vamos orar pela sua vida. Algum irmão acompanhe neste momento tão importante, que uma vida se decide ao lado do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia fala que vale mais uma vida do que o mundo inteiro. E nós trabalhamos aqui para que realmente Deus dê uma nova vida para as pessoas que aqui adentro. Vamos orar. Como é o nome do amigo? David. Vamos orar. Igreja, levante a sua mão. Vamos orar pelo David. Senhor, nosso eterno Pai, abençoa a vida do David, Senhor. Ele veio aqui na tua casa, ouviu a tua palavra. O teu Santo Espírito está operando neste coração, Senhor, através de uma decisão que ele toma, Senhor, de tirar essa rocha pequena da sua vida e colocar a rocha principal, que é o Senhor Jesus Cristo. Apaga, Senhor, os pecados de David, Senhor. Coloca o seu nome, Senhor, nos livros da vida. Opera a justiça que vem pela fé, Senhor, na pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Dá a Ele, Senhor, um novo nome, um novo rumo, Senhor, uma nova vida, Senhor, para que Ele seja um instrumento nas Tuas mãos, Senhor, e possa Te glorificar com a sua vida, Senhor, e o Senhor possa fazer dele um vaso de honra para a Tua glória.
Ó Deus, é o que nós te pedimos, agradecidos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Você quer recuperar a beleza do seu sorriso? Estão faltando dentes em sua boca? Sua prótese não está mais funcionando? Você não consegue mastigar direito? Precisa remover dentes impactados? Seus dentes estão amarelos? Então venha conhecer a Rinaldi Odonto. Tem estacionamento próprio? Você poderá contar com uma agradável cordialidade na recepção, excelente pré-atendimento, avaliação e procedimentos personalizados com os doutores Natan e Natanael Rinaldi. Processos de implantes, extrações e cirurgias são feitas com aparelhos de última geração. Nossa satisfação aqui na Rinaldi Odonto é ver você feliz, com seu sorriso sempre bonito e saudável. Venha conhecer as nossas clínicas. Acesse www.rinaldiodonto.com.br. Telefones: Clínica 1 3233 2540, Clínica 2 3203 2464. Na Rinaldi Odonto você recupera a beleza do seu sorriso.